Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus nesta manhã por estarmos juntos uma vez mais na nossa abençoadíssima Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula onde você estará uma vez mais aprendendo de uma forma toda poderosa a boa, vibrante Palavra de Deus. Quero te convidar para que você tenha em fácil acesso aí a tua Bíblia, a tua revista também, essa revista abençoadíssima Em Defesa da Fé, deixa ela em fácil acesso, tenha também um marca-texto, uma caneta, um bloco de notas, para que você esteja juntamente conosco fazendo os seus apontamentos. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, a lição de número 11. Mas antes de nós entrarmos na aula, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, para que Deus nos dê da sua graça, que Deus abra o nosso entendimento para que esta aula de número 11, ela tenha um grande efeito sobre as nossas vidas nesta hora. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela tua bondade e pela tua misericórdia, uma vez mais para conosco, e nesta oportunidade, aonde estaremos meditando uma vez mais, nesta tão importante Escola Bíblica Dominical. Louva ao Senhor pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos e que a tua bondade esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo neste domingo todo especial, aonde nós estaremos aprendendo um pouco mais da nossa tão importante Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, haja vista que em um momento como esse, milhares de servos de Deus em todo o território nacional, nos grandes centros ou nos pequenos vilarejos, estão todos reunidos em torno da nossa escola bíblica nesta manhã. Muito bem, nós vamos estudar hoje a lição de número 11, que tem por título A Salvação Não é Obra Humana. Que tema maravilhoso para nós passarmos um tempo meditando sobre ela nesta importante aula. A salvação não é obra humana. Acompanhe juntamente comigo o textuário, este importante textuário, um dos mais lindos versículos da Bíblia Sagrada, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Carta de Paulo ao seu filho na fé, Tito, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática, nós também temos aqui um grande texto, um grande tema. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Você que está com a tua caneta, com o teu marca-texto, eu te convido para que você tome nota, que você faça o seu apontamento sobre esta importante verdade, da nossa verdade prática, né? A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo. Grife aí, mérito de Jesus Cristo, e não vem de forma alguma das obras humanas. Muito bem, te convido também para que você faça juntamente comigo a leitura bíblica em classe, já está aí na tua tela, você pode nos acompanhar, pode ler juntamente conosco também, através da sua revista ou também através da sua Bíblia, do seu smartphone, como você desejar. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Este maravilhoso texto da Bíblia Sagrada. Leiamos então o que diz o texto bíblico. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o Deus da potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para apresentar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus então deu para todos aqueles que andássemos nela. Meus queridos irmãos, eu te convido para que você grife, por gentileza, a palavra, olha comigo o versículo de número 8, porque pela graça sois salvos. É esta salvação que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos abordar o tema sobre soteriologia, a doutrina da salvação, e vamos defender então este importante tema. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, a palavra-chave da nossa aula de número 11 é salvação. Os nossos objetivos que serão aplicados nesta aula: o primeiro é ensinar a respeito da salvação sob a graça de Deus. O segundo objetivo é elencar ensinos inadequados sobre a salvação no período da antiguidade. E o terceiro é também apresentar esta mesma salvação, correlacionando-a aos ensinos inadequados sobre a salvação nos dias de hoje ou na nossa atualidade. Muito bem, tem aí a tua Bíblia, a tua revista em mãos, e você pode acompanhar comigo. Nós vamos entrar na introdução, você pode acompanhar. O apóstolo Paulo ele vai nos apresentar somente nesta leitura bíblica em classe que nós acabamos de fazer, nós vamos identificar um contraste muito grande entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração de Deus. Nós vamos contemplar que de um lado está a condição da raça humana, né? E nós vamos comentar um pouco mais adiante que a raça humana estava completamente entregue ao seu pecado, à devassidão, não tendo o mínimo possível de condições de alcançar a salvação. Então, de um extremo, nós temos a miséria humana, o pecado do homem, a condenação do homem, e no outro extremo, nós vamos encontrar a restauração, a vivificação, porque Ele nos vivificou, nos deu vida uma vez mais. Além disso, o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, ele vai fazer dois apontamentos muito importantes. O primeiro apontamento é que há uma impossibilidade, e isto o apóstolo deixa muito claro, a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, ou seja, através de si mesmo, através das suas próprias obras, através de um caráter íntegro. E o homem não tem como alcançar a salvação através dos seus próprios méritos, porque então não seria uma salvação, seria uma recompensa, né? E a segunda grande verdade que o apóstolo Paulo também nos deixa claro na nossa leitura bíblica em classe, e apresentando esse contraste, ele fala que até mesmo o ato daquela pessoa desejar a salvação, ou ela sentir uma necessidade de Deus
sua alma clamar por uma necessidade de salvação, este sentimento, o desejo de que a sua alma seja salva, até isto é uma intervenção divina, direta, orquestrada pelo Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que alguém sente aquele sentimento, aquela vontade de ter uma vida com Deus, de entregar a sua vida a Deus, saiba que o Espírito de Deus já está atuando no coração, na mente, convencendo aquela pessoa de que ela necessita de Deus na sua vida e necessita também de alcançar a salvação, que não é por mérito, não é por recompensa, mas é pela graça. E esta graça, ela já foi nos entregue através de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muito bem, entra comigo, vamos para o tópico de número 1, a salvação sob a graça de Deus. Subtópico de número 1, a descrição do estado espiritual humano. Nós podemos ver que do verso, na nossa leitura bíblica em classe, do versículo 1 até o versículo de número 3, nós podemos ver que o apóstolo Paulo apresenta a condição do homem. Vejamos então, o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano. Esta palavra corrupção, ela representa degradação, algo que está se decompondo. Na etimologia da palavra corrupção, representa algo que está cheirando mal, se decompondo. Estudado na última aula, a lição de número 10, nós tivemos uma ampla apresentação a respeito da decomposição, da degeneração da raça humana, o homem se afastando de Deus e se corrompendo de uma forma terrível. O apóstolo Paulo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Observe que ele vai apresentar alguns apontamentos. Em primeiro lugar, ele diz assim: mortos em ofensa e em pecado. Quem está morto, ele está completamente entregue, não há o que ser feito. Então, estávamos mortos em pecados e também em ofensa. Ele também apresenta no versículo 2, andar segundo o curso deste mundo, ou seja, conforme o mundo vai guiando, sem Deus, sem esperança. Então também o pecador andava passos largos para a destruição, andando conforme o curso deste mundo. Em terceiro lugar, andava também conforme o Deus desse século, a potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele também apresenta: andávamos nos desejos da nossa carne e éramos por natureza filhos da ira. É uma fotografia da raça humana que nós podemos ver o apóstolo Paulo apresentando, e dentro desta fotografia nós vemos que o estado do homem natural era muito ruim, entregue ao pecado. Andávamos conforme o curso deste mundo, conforme o sistema do mundo, andávamos também desgarrados, andávamos segundo a força do mal, a potestade do ar, andávamos conforme filhos da desobediência, andando conforme os desejos da carne, desenfreado, e tudo isso representava uma fotografia da raça humana. Isso fica-nos muito claro também no livro do Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo de número 6, quando então a ponto da natureza da raça humana estar completamente corrompida. Andamos comigo para o segundo subtópico: mortos em pecados, em ofensas e em pecados. As expressões que o apóstolo vai apresentar: e vos vivificou, versículo 1,
Versículo 5, ele repete a mesma expressão: e nos vivificou juntamente com Cristo. Observe que por duas vezes, no versículo 1, no versículo 5, o apóstolo vai apresentar a expressão, esta palavra tão linda, vivificou, ou seja, ele trouxe vida. Revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, ou seja, que a salvação não é possível só é possível a salvação mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Ou seja, não há outro meio, não há outro recurso, não há outro caminho, não há de forma alguma, senão mediante unicamente e exclusivamente a graça de Deus derramada sobre a vida do pecador, para que ele possa alcançar então a salvação. Ainda dentro deste subtópico de número 2, diz um pouco abaixo, diz a seguinte afirmação: por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. A Bíblia diz, carta a Isaías capítulo 59, versículo 2, que o pecado do homem faz uma separação entre Deus e o homem, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é eterno, e o pecado faz esta separação, não aniquilação. Ou seja, a esperança para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, eles receberem a salvação, se aproximando, reconhecendo e recebendo a graça de Deus. O terceiro subtópico, a exegese dos versículos de 8 até o versículo de número 10. Vemos então, na passagem bíblica, ela elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça, que o apóstolo Paulo aplica, pela graça sois salvos, esta palavra graça, ela representa favor imerecido. Eu não mereço, mas a graça ela me concede. Eu não sou digno, mas a graça me alcança. Eu não mereço, mas Deus, porque é bom, voluntariamente Ele dá. Então é um favor imerecido. Isto é o significado da palavra graça, literalmente favor imerecido. Por gentileza, você que está nos acompanhando da sua casa, grife aí esta expressão. A graça significa literalmente favor imerecido. O favor divino do qual nós não somos merecedores. Não temos mérito algum. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Então a salvação, ela não vem por esforço, ela não vem como mérito, ela não vem como algo que eu faço alguma coisa para alcançá-la, né? A salvação é a graça, mediante a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, crendo e aceitando-o como único e suficiente Salvador da nossa vida. Muito bem, vamos caminhando para o tópico de número 2, nós vamos entrar um pouco como era as crenças da época antiga, como que eles acreditavam, criam na antiguidade. Entra comigo, venha juntamente comigo, tópico de número 2, soteriologias inadequadas na antiguidade. Então nós vamos ver aqui algumas seitas na época antiga levantada, e nós vamos trabalhar um pouco sobre elas à luz da Bíblia. O que a Bíblia Sagrada ela vai nos apresentar? Subtópico 1, os reencarnacionistas. Quem eram esse povo aqui? Vamos entender. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é
é sobre a reencarnação, tão antiga quanto a humanidade. Vamos falar um pouco sobre isso daqui. Originária no hinduísmo, mas também que está presente em várias religiões, né, crendo na reencarnação, acreditando neste método de aperfeiçoamento para que a pessoa seja salva. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um método evolutivo, até que os ciclos da roda da vida, então, renascimento, parem de girar. Ou seja, este pessoal, os reencarnacionistas na época antiga e até hoje apresentado em algumas religiões, acreditando que através de uma roda de renascimento evolutivo, a pessoa vai encarnando, reencarnando, até que ele alcance um ponto de luz, e este ponto de luz seja então o aperfeiçoamento. Eles acreditam nisso, mas vejamos o que a Bíblia Sagrada apresenta. A base da nossa fé, a Bíblia, a palavra de Deus, em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus Cristo. Porém, eu quero ler, né, o que a Bíblia Sagrada diz, carta aos Romanos, capítulo de número 9, no versículo de número 27, você pode acompanhar comigo, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu vou reler este texto, tá bom? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. O homem nasce, encarna e morre apenas uma vez. Não existe a possibilidade de retorno, de reencarnação, porque após a morte segue-se ao juízo. Não há, então, prática alguma, nenhuma possibilidade de reencarnar até alcançar um ponto de aperfeiçoamento pleno. Subtópico 2, os galacionistas. Quem eram este povo aqui? É o nome dado e apresentado aos legalistas judaizantes. Lembram? Quando o apóstolo Paulo chega lá na Galácia, então você pode ler Gálatas capítulo 1, versículo 7, que esses judeus convertidos ao cristianismo, eles então apresentavam que os gentios, eles deveriam observar a lei mosaica, deveriam acreditar e acompanhar os rituais, os cerimoniais, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, como condição para a salvação. Interessante que a Bíblia apresenta em Atos, capítulo de número 15, o versículo 15 de Atos, é um divisor de águas, aonde então a salvação foi aberta para o povo gentílico, não tendo mais a necessidade de observância dos rituais conforme a lei. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, isso fica também muito claro. O terceiro subtópico, os gnósticos. Quem eram este público aqui? No campo da soteriologia, eles apregoavam uma visão dualista do universo. Por exemplo, quero te explicar. Este grupo dos gnósticos, eles acreditavam que o universo era composto do reino das trevas e no outro extremo o reino da luz, e que havia então um combate aguerrido, um combate muito difícil, aonde o reino das trevas contra o reino da luz, e neste combate quem vencesse então receberia esta salvação. Por exemplo, deste modo, o ser humano passa a ser salvo. Para ele ser salvo, ele precisa se libertar das cadeias do mundo, dos poderes planetários, e esta libertação só é possível por meio de um conhecimento místico. Então, este público, os gnósticos, eles acreditavam neste formato, uma guerra
de igual capacidade, aonde quem vencesse então receberia uma iluminação espiritual. Os demais são pessoas materiais e não podem receber este conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, que provém de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha o poder suficiente para medir força com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito claro na tua mente, no teu coração, porque muitos acreditam que há uma igualdade em poder e em domínio entre Deus, Cristo e o seu espírito com o diabo. O diabo é uma criatura que se rebelou. Ele tem a autoridade, mas todo o poder é somente dado a Deus, a seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A salvação é para todas as pessoas. Já estamos caminhando para o término. Te convido para nós entrarmos no tópico seguinte, o tópico 3. E no tópico 3 nós vamos falar sobre as soteriologias inadequadas nos nossos dias de hoje. Então, na época antiga, nós vimos já algumas delas apresentadas, os reencarnacionistas, nós vimos também os galacionistas, nós vimos também os gnósticos, cada um com a sua forma de crença, e vamos entrar no que isto no passado reflete nos dias de hoje, e nós vamos acompanhar um pouco aqui o que o próprio escritor, o pastor, ele comenta sobre algumas religiões nos dias atuais. Subtópico 1, o islamismo. Segundo esta religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Observe o que o público do islamismo, os seguidores do Islã, eles acreditam. Segundo esta religião, se as boas ações superarem as más ações, tal pessoa irá para o paraíso. E como base, você pode ver que tem aí algumas referências sobre o próprio Alcorão. Nelas eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Esta é a forma de crença do islamismo, né? Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito e não por obras. E vimos que, à luz da Bíblia Sagrada, na própria leitura bíblica em classe, que a salvação ela é pela graça, mediante a graça dada a nós. Subtópico de número 2, as testemunhas de Jeová. Observem o conceito aplicado por eles. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa deles, diferente do que ensina a Bíblia. João, capítulo 14. Eu quero ler contigo esta passagem que está... Abra a tua Bíblia comigo, você pode me acompanhar. João, capítulo 14, versículo de número 6. Olha o que o próprio Cristo disse. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação, sim, ela é por meio de Jesus Cristo. Existem dois tipos de grupo de salvos dentro deste grupo do nosso subtópico de número 2. O primeiro grupo existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão, a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Os teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe de grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas e nem tem esperança de salvação. Muito bem, quero ler também um versículo de referência. O que a Bíblia fala-nos sobre isto? Evangelho de Cristo, segundo escreveu João,
capítulo 1, versículo 12. Diz assim o texto bíblico. Quero ler o 11 também. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós temos esta garantia. Partindo para o término, o subtópico seguinte, o mormonismo. Os mormos creem numa salvação geral, em que os não mormos são castigados e depois liberados para a salvação. E nenhuma perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenança. Então, este grupo, os mormons, acreditando que a salvação é somente obtida após um período em que são castigados e depois, então, liberados para a salvação. Muito bem, caminhamos para a conclusão. Vamos fechar nesse instante a nossa conclusão. Nós vimos então algumas seitas lá no passado, vimos então o seu reflexo de formas de pensamento nos dias de hoje e vamos caminhar para a conclusão da nossa aula, esta aula importante. Eu te convido para que você esteja também lendo com mais tempo, lendo todo este conteúdo desta aula tão importante e tão rica. O nosso tempo aqui, ele é bem corrido, bem escasso e fica-nos apertado para nós abrirmos tanto este leque. Conclusão: entendemos que pela graça, somente pela graça. Quero deixar claro, entendemos que pela graça e somente pela graça, sem esforço humano, sem mérito humano, sem recompensa humana, sem forma de comprar, sem forma de adquirir isso daí por algum outro caminho, não há. Entendemos que pela graça é possível chegar a Deus. E isso é um ato soberano da graça, de sua graça e sua bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Meus queridos irmãos, queridos alunos, queridos amigos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Quero agradecer por você estar conosco na aula de número 11, onde nós falamos um pouco aqui sobre a obra da salvação, a soteriologia. E isto é muito importante para os nossos dias de hoje, para a nossa compreensão. Frisamos que a salvação é pela graça. Também reforçamos que a única forma do homem ser salvo é através e por meio unicamente de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que verteu o seu sangue. Somente Ele, unicamente Ele, exclusivamente Ele é o caminho. Não há atalhos. A única verdade é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Quero te convidar para que você faça uma oração juntamente comigo, dando graças ao Senhor Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, com que Ele nos deu esta oportunidade de uma vez mais nós falarmos da sua palavra. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Oramos, Senhor, que a tua bondade alcance cada irmão, a cada amigo, que a tua bondade venha sobre todas as famílias. Abençoe poderosamente o teu povo, a nossa igreja, o nosso pastor, a liderança, que o Senhor esteja nos abençoando. Fica conosco e dá-nos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.